Em destaque no Panorama CBN, Irã diz que acordo pelo fim da guerra nunca esteve tão próximo. Inflação em 12 meses fica acima do teto da meta. Nubank envia e-mail por engano sobre fim das atividades e assusta clientes. Elon Musk se torna o primeiro trilionário da história. Corte da Itália diz que Alexandre de Moraes não foi imparcial no julgamento de Carla Zambelli e STF contesta. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de sexta-feira, 12 de junho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. Olha só, começando pela guerra no Oriente Médio, porque o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, anunciou nesta sexta-feira que Estados Unidos e Irã chegaram ao texto final de um acordo de paz. O Paquistão é que tem atuado como mediador das conversas para encerrar essa guerra. De acordo com informações vazadas por fontes próximas à negociação, o memorando prevê o fim imediato dos ataques e a reabertura do Estreito de Hormuz. O plano abre um prazo de 60 dias para resolver temas pendentes como o programa nuclear e as sanções econômicas ao Irã. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o acerto vai ser assinado provavelmente no domingo, na cidade de Genebra, na Suíça. Pouco depois, ele subiu o tom. Numa publicação na internet, acusou os iranianos de divulgar uma versão falsa do plano na imprensa dos Estados Unidos, com termos que não foram combinados por escrito. Ele chamou o governo do Irã de pessoas desonrosas para negociar. Do outro lado, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, confirmou na internet que o entendimento nunca esteve tão perto, mas adotou um tom de vitória e ponderação. As declarações do chanceler deixam claro que o documento ainda não foi assinado e que os termos finais podem sofrer alterações. Araghchi também pediu que os veículos de comunicação evitem especulações e avisou que os detalhes do programa nuclear vão ser discutidos apenas em estágios posteriores. Nenhuma das duas partes divulgou de forma oficial o conteúdo completo do novo acordo. De qualquer forma, um acordo nunca pareceu mesmo tão próximo e isso fez o petróleo cair significativamente. No momento em que eu gravo, a queda é de quase 4%, com o barril do tipo Brent sendo negociado a $87. Pra você ter uma ideia, durante a guerra, o preço chegou a ultrapassar os $120. Aqui no Brasil, a inflação oficial subiu 0,58% em maio, é a maior taxa para o mês de maio desde 2021. Esse resultado mostra uma desaceleração na comparação com o mês de abril, quando o índice foi de 0,67%. O grupo de alimentação e bebidas foi o que mais puxou o índice para cima, com alta de 1,33%. O principal motivo foi o preço da comida em casa. O avanço da alimentação em domicílio foi o maior para o mês de maio desde 2008. A batata inglesa disparou quase 45%, seguida pelo tomate, com alta de mais de 20%, e pela cebola, que subiu quase 17%. O grupo habitação também subiu 1,22% em maio, pressionado pela conta de luz residencial, que aumentou 3,67%. O reajuste reflete aumentos de tarifas em várias capitais e a entrada em vigor da bandeira amarela. Já o grupo de transportes teve queda de 0,46%, puxado pelo recuo no preço dos combustíveis, como o etanol, que caiu mais de 6%, e o óleo diesel, com queda de mais de 2%. A inflação acumulada nos últimos 12 meses subiu de 4,39% para 4,72%, ficando, portanto, acima do teto da meta, que é de 4,5%. Isso gera uma pressão danada sobre os juros, que o mercado já esperava que caíssem mais devagar do que antes da guerra. A comentarista de economia da CBN, Miriam Leitão, falou sobre o que vem por aí. A taxa em 12 meses vai continuar subindo. E por quê? Porque junho a inflação foi 0,24%. Ou seja, a inflação vai ser maior do que isso em junho, e aí sai o 0,24 e entra o outro número. Julho, a mesma coisa, deu 0,26. E agosto do ano passado deu negativa a inflação, 0,11. Então, quando saírem esses números e entrarem os números desse ano, que estão impactados pela guerra, no caso dos alimentos, por exemplo, custo do frete, custo de fertilizante, custo de combustível em geral, tudo isso está pesando no preço dos alimentos.
Então, quando entrarem os números desse ano e saírem os números do ano passado, vai continuar subindo a inflação em 12 meses. E ainda tem o El Niño, que só começou agora, na quinta-feira, e pode afetar também a agricultura. Com as boas notícias sobre a guerra, a expectativa de alta de juros nos Estados Unidos, mas a inflação ainda desafiadora aqui no Brasil, o principal índice da Bolsa Brasileira caiu 0,2% aos 171.132 pontos. No acumulado da semana, o Ibovespa subiu 1,25%, interrompendo uma sequência de 8 semanas de queda. O dólar comercial caiu 0,77%, cotado a R$ 5,06. Na semana, o dólar caiu 1,7% e o euro vale R$ 5,85, com baixa de 0,85%. E o empresário Elon Musk se tornou o primeiro trilionário da história. Essa marca foi atingida depois da estreia da SpaceX na Nasdaq, que é a principal bolsa de tecnologia dos Estados Unidos, no que foi a maior oferta pública de ações da história. De acordo com a revista Forbes, a fortuna de Musk chegou a 1 trilhão e 100 bilhões de dólares na manhã dessa sexta-feira. Por quê? Porque ele já liderava a lista de pessoas mais ricas do mundo, mas o salto aconteceu porque as ações da empresa de foguetes decolaram quase 30% no primeiro dia de negociações. Com esse resultado, a SpaceX, que também controla a rede de satélites Starlink e atua em projetos de inteligência artificial, passa a valer cerca de 2 trilhões de dólares, isso mesmo sem dar lucro, já que ela ainda está na fase de investimentos, como explica o comentarista da CBN, Luiz Gustavo Medina. A empresa já meio que nasce sendo a 7ª maior do mundo, né? A empresa está valendo quase 2 trilhões nesse momento. E agora começa a história para valer, né? Uma empresa que tem receita de 18 bilhões, que está valendo quase 2 trilhões. Esse é o tamanho da expectativa que ela vai ter que cumprir de agora em diante, né? Ela vai ter que entregar um crescimento, né? Vai ter que vir muito crescimento de receita nos próximos anos, para que depois isso vire lucro, para que depois essa conta faça sentido. Aqui no Brasil, os clientes do Nubank tiveram um baita susto nessa sexta-feira. Do nada, receberam e-mails e até notificações no celular que informavam sobre uma suposta liquidação extrajudicial pelo Banco Central. O texto enviado por um canal oficial da empresa dizia que os ativos iam sair de circulação e mandava os clientes pedirem o ressarcimento de até R$ 250 mil ao FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Esse tipo de medida só acontece quando o Banco Central decreta a falência ou o fechamento de uma instituição financeira para proteger os poupadores. Teve gente achando até que não ia poder resgatar os investimentos. E aí, depois do Banco Master, gato escaldado tem medo de água fria. Só que tudo não passou de um engano. O Nubank explicou que um erro operacional pontual provocou os envios. A empresa pediu desculpas e garantiu que a operação segue com segurança e estabilidade. O Banco Central também confirmou que a notícia da liquidação não procede. E a Suprema Corte de Cassação da Itália divulgou nesta sexta os motivos para anular a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli para o Brasil, essa decisão do dia 22 de maio. Os magistrados italianos afirmaram que existem dúvidas sobre a imparcialidade objetiva do Supremo Tribunal Federal, que condenou a ex-parlamentar pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. A Corte da Itália destacou que o ministro Alexandre de Moraes acumulou funções no processo e atuou ao mesmo tempo como integrante do colegiado julgador e como vítima. Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão em regime fechado por contratar o hacker Walter Delgatti para invadir os sistemas do CNJ com o objetivo de incluir documentos falsos, como um mandado de prisão contra o próprio ministro Alexandre de Moraes, assinado por ele mesmo. Para a Procuradoria-Geral da República, a invasão tentava desacreditar o judiciário e o processo eleitoral para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Na avaliação da justiça italiana, o acúmulo de funções de vítima e julgador violou os princípios de imparcialidade e independência judicial. Aí o presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, criticou a decisão. Fachin disse que vê o caso com preocupação e garantiu que o julgamento no Brasil seguiu a Constituição. O ministro destacou que a condenação de Carla Zambelli foi unânime e que os juízes agiram com total independência e imparcialidade. O presidente do STF lembrou que a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República foi aceita por todos os ministros da primeira turma
ele reforçou que o Supremo costuma colaborar e aceitar com facilidade os pedidos de extradição que são feitos por governos estrangeiros. A defesa de Carla Zambelli afirma que a decisão da Itália reconheceu que o processo brasileiro teve motivação política e desrespeitou as garantias fundamentais. Agora, essa decisão aí do dia 22 de maio, que revogou a sentença anterior da Corte de Apelações da Itália, colocou Zambelli na rua, estava presa, mas ela ainda enfrenta um segundo processo de extradição. Conforme informações obtidas pela TV Globo, o Ministério da Justiça entrou em contato com o governo italiano para saber se há um novo pedido de prisão. Esse segundo envolve a condenação dela por porte ilegal de arma de fogo e ameaça. O episódio aconteceu na véspera do segundo turno da eleição de 2022, quando ela perseguiu um homem armada pelas ruas do bairro dos Jardins, em São Paulo, depois de uma discussão política. As autoridades da Itália informaram que a procuradoria de lá aguardava a divulgação dos motivos do primeiro caso para avaliar se o entendimento vai influenciar o segundo processo. O julgamento desse novo pedido de extradição está marcado para o dia 1º de julho. E a Bianca Santos contou no último episódio do Panorama que a Polícia Federal rejeitou a segunda proposta de delação premiada apresentada pelo banqueiro Daniel Vorcaro do Banco Master. O PF entendeu que o Vorcaro não trouxe fatos inéditos ou provas substanciais. Aí, por causa disso, a Polícia Federal sugeriu ao ministro André Mendonça a transferência imediata de Vorcaro da superintendência da PF em Brasília, onde ele estava para fechar o acordo, para um presídio comum. A Procuradoria-Geral da República, que também negocia com o banqueiro, ainda não deu uma resposta formal sobre a delação. O colunista Lauro Jardim, do Globo e da CBN, explicou que um ponto importante de negociação, que não foi para frente, foi a restituição do que Vorcaro tungou dos investidores privados e públicos em torno de 60 bilhões de reais. Uma parte dessa grana da restituição viria de ativos do Master, como precatórios, por exemplo, que ele queria que o Banco Central devolvesse para ele próprio, Vorcaro, negociar com o mercado. E isso é algo que nem a Polícia Federal e nem a PGR topam de modo algum. Então, o que parece restar ao Vorcaro depois que a PGR der esse provável sinal vermelho para a proposta dele de delação, é rezar para que o Supremo, ou mais exatamente a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, julgue em breve se o pai dele, o Henrique Vorcaro, que está preso, vai ter direito a ir para o regime de prisão domiciliar. Isso pode levar mais adiante também ao Vorcaro conseguir uma domiciliar. E a analista política da CBN, Maria Cristina Fernandes, comentou a estratégia de Daniel Vorcaro de não entregar tudo o que sabe. E por que ele fica apresentando essa delação por cima de delação? Aí quando fracassa uma delação, os advogados soltam também informações para a imprensa. Hoje tem uma matéria na Veja dizendo que tem recursos que foram transferidos para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que nega. Tem, mais uma vez, a história do PT da Bahia, para manter acesa essa chama de que a delação ainda pode sair. Na verdade, os advogados e o próprio Vorcaro querem levar isso para depois das eleições, porque qual é a expectativa? O Centrão, como a gente sabe, está no poder no Congresso e tende a se manter. O que acontece depois da eleição é que o presidente da República, que tem, a chave do cofre, até 17 de julho, quando é o recesso parlamentar, ainda tem aí muitos projetos para serem votados. Então, ele tem a caneta, ele tem aí essa barganha do Congresso. Depois da eleição, qual vai ser o mote, qual vai ser o vetor de apertar os cintos? E o poder do Centrão cresce se o Executivo tem que apertar os cintos. Então, como há muitos personagens do Centrão envolvidos, a expectativa é que essa nova correlação de forças favoreça o Vorcaro. E o presidente Lula disse nesta sexta-feira que está curado do câncer de pele no couro cabeludo. O que eu estou feliz é que hoje eu fui no Hospital Sírio-Libanês e terminei a minha 15ª terapia, radioterapia. Esse tratamento aí foi uma etapa complementar para eliminar um carcinoma basocelular.
O anúncio foi feito em Brasília durante um evento do programa Move Brasil, que liberou linhas de crédito para a compra de motos por entregadores de aplicativo. E no Peru, com mais de 98% das urnas computadas, a candidata de direita Keiko Fujimori lidera com 50,004% dos votos. É incrível, né? Uma diferença de apenas 1.616 votos sobre o candidato de esquerda Roberto Sanches no momento em que eu gravo. Por causa desse resultado apertado, Sanches pediu uma recontagem em todas as atas permitidas por lei e chamou a adversária para apoiar o pedido. Numa rede social, ele disse que a diferença é tão reduzida que o país merece que não fique nenhuma dúvida sobre a vontade das urnas. A Justiça Eleitoral peruana já esperava essa recontagem parcial. Como a disputa é acirrada, o resultado final pode sair só na metade de julho. Atualmente, mais de 1.500 atas estão retidas para análise por suspeita de erros ou contestações dos partidos. E morreu o artista plástico britânico David Hockney. Ele tinha 88 anos e faleceu na Inglaterra na quinta-feira. A informação foi confirmada nessa sexta. Hockney ia completar 89 anos no mês que vem. Ele foi um dos nomes mais importantes e populares da arte contemporânea do mundo. Nascido em uma família operária no norte da Inglaterra, ele ganhou projeção internacional nos anos 60. Foi um dos primeiros artistas britânicos de destaque a dizer publicamente que era homossexual. A obra dele passeou por pintura, fotografia e cenografia. O trabalho ficou muito associado às imagens da Califórnia, nos Estados Unidos, onde ele morou por muito tempo. Ficou famoso pelas pinturas de piscinas, jardins e o sol da costa oeste americana. Em 2018, uma obra dele de 1972, que mostra um homem na beira da piscina, foi leiloada por $90 milhões. Na época, foi o valor mais alto já pago por um artista vivo. Mesmo com problemas de saúde recentes, como a perda de audição, ele continuou trabalhando e passou a criar desenhos em tablets e smartphones. E rolou mais uma abertura da Copa do Mundo, né? Agora no Canadá. Aliás, eu preciso pedir perdão a você, porque no último episódio eu disse que a cerimônia no Canadá seria no sábado, mas não. Aconteceu já na tarde dessa sexta-feira, no estádio BMO Field, em Toronto. Entre as principais atrações estiveram os canadenses Michael Bublé e Alanis Morissette. Mas o evento ficou marcado por uma falha técnica e também pelas arquibancadas vazias. O problema principal aconteceu na apresentação de uma escultura gigante inflável da taça do torneio. Começou a se desmontar ali. Por causa de um erro na estrutura, a obra não abriu por completo. O defeito foi parecido com o que já tinha acontecido na primeira abertura no México e gerou piadas nas redes sociais. E o jogo não foi bom para os donos da casa. O Canadá começou perdendo por 1-0 e depois empatou. 1-1 então contra a Bósnia-Herzegovina, para minha tristeza também no bolão da firma. E ainda tem a terceira festa de abertura, dessa vez nos Estados Unidos, às 10 da noite dessa sexta-feira. Então, dependendo de quando você está ouvindo o Panorama, você já sabe como é que foi a festa no SoFi Stadium, com artistas como Katy Perry e Anitta. E antes da Rádio Sucupira, de todas as sextas, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. E não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Põe a música da Copa aí, Tico. É, sobre a música da Copa, Dai Dai, chegou essa mensagem aqui. Meu apelido é Dai. Imagine meus ex que amam futebol escutando essa música antes e depois de qualquer jogo, nas propagandas. É, Dai. Nesse Dia dos Namorados, né, eles não vão te tirar da cabeça. Falando em Dia dos Namorados, a minha pretendente do último episódio se revelou, viu, Tico? A ouvinte de Brasília que me pediu em casamento é a Júlia. Agora sim, Vera Magalhães. Sem coragem não se vai a lugar nenhum. Agora sim, ela teve coragem e ainda repetiu, quer se casar comigo? Vamos tomar um vinho no Lago Sul primeiro, Júlia? Né? Antes do casamento? Só que atualmente só se for na base da não monogamia, tá bom? Um abraço pra você. Boa noite, Leandro. Ouço o Panorama toda noite lavando a louça do jantar. Sou professor de redação aqui em Orocó, Pernambuco.
e já recomendei o podcast várias vezes para os meus alunos. É o Jô que fala comigo. Olha a responsabilidade, se tiver algum aluno do Jô ouvindo, então, tô garantindo um ponto extra aí na sua redação. Valeu, obrigado pela audiência também. E a Tainã Araújo, de São Paulo, que sempre ouve as duas versões do Panorama. Me divirto com seus trocadilhos. Manda um abraço pro meu filho Theo e meu marido Osvaldo. Tá mandado, Tainã, um abraço para vocês e obrigado pela audiência. Olha, nesse sábado você vai ver aí na lista de episódios do Panorama o 5º e último episódio do podcast PCC, o Salve Geral, uma parceria da CBN com o jornal O Globo. Nesse último episódio, a repórter Aline Ribeiro conta como o PCC se reorganizou desde os ataques de maio de 2006 até os dias de hoje. Ao longo dos anos, a facção saiu dos presídios para operar até no centro financeiro do país, a Faria Lima. Os 5 episódios, então, estão disponíveis aí no seu aplicativo. Aproveita o fim de semana para maratonar. Antes disso, não esquece de deixar o Panorama salvo aí na sua biblioteca do Spotify. Bom, a Copa do Mundo começou de vez, sábado tem estreia do Brasil, mas um brasileiro já estreou, foi o juiz Wilton Pereira Sampaio, que apitou o jogo de abertura entre México e África do Sul, e ele viralizou depois de anunciar a expulsão de um jogador com um inglês macarrônico. A abertura da Copa também veio acompanhada de um sentimento de constrangimento total com o tratamento dado pelos Estados Unidos a imigrantes, especialmente africanos e de países islâmicos, com a FIFA lavando as mãos. Tudo isso é tema para a Rádio Sucupira. Olá, gente! É muita garra, é? Não se esqueça que o lema é bola pra frente que o Torico é presidente. E agora está completando outra vez 24 anos que a gente não ganha um título. 24. Se a gente não ganhar agora, vamos patar o recorde dos recordes sem ganhar a Copa. Por isso eu estou convencido que nós vamos ganhar essa Copa. Além desse considerando, eu devo aduzir que, como estadista, eu coloco o esporte entre os primeiramente da minha administração. Como diziam os romanos, mens sana in corpore sano. Conversou com o Ancelotti, eu achei ele uma figura extremamente séria, com a cabeça muito no lugar e convencido de que só vai jogar quem tiver 100% de condições de jogar. Pra frente, Sucupira! No va a ganar a Copa do Mundo o equipe perfecto. O equipe perfecto no existe. Acho que puede ganar a Copa del Mundo el equipo más resiliente. Queremos ser el equipo más resiliente del mundo. Você é o juiz? Sou. Wilton, tô vendo as imagens aqui, é cartão vermelho, viu? Chama o microfone e fala pro estádio em inglês. Em inglês, tá bom? After review, attacker number 11, commissary for play is arms directed the face the defender. Decision, direct free kick, red card. Eu acho que ele não entendeu nada não, tá aí parado. Gente, mas que diabo de língua que eles falam? Que eu falo inglês, eles não me entendem. Omar, the referee from Somalia. But again, we don't control everything. But then we need to respect that we are not the kings. God save the king. Coronel, não estamos na Inglaterra. E quando o técnico tem seriedade, normalmente os jogadores sabem que tem responsabilidade. Então eu estou um pouco convencido que a gente vai ganhar essa Copa do Mundo. É com a alma enxaguada, na alegria e no orgulho que o povo sucupirano hoje se engalana a receber nesse gramado esfervescente. Bom, eu tenho a escalação inicial para jogar contra o Marrocos. Sim, a tenho. A ideia é clara. Eu acho que a dupla Vinícius-Rafinha funcionou muito bem. Eu espero que seja comemorado com uma grande vitória. E avante Sucupira! Suco, pirapira. As falas da novela O Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação do prefeito Odorico Paraguaçu é de Paulo Gracindo.
Edição de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Lembrando que a Rádio Sucupira tem podcast próprio também, caso você tenha perdido algum episódio ou queira compartilhar. Aliás, sexta-feira passada que não teve Panorama, teve Rádio Sucupira, você pode dar uma olhada lá, hein? Essa edição vai ficando por aqui, a produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição chega às plataformas por volta das 7 da manhã de segunda-feira com Bianca Santos. Um ótimo fim de semana para você.